Pessoal, a gente vai agora falar receber o nosso Fábio Steibel, apresentador do Tech Tech Tech, programa de tecnologia do Amado Mundo, que vai ajudar a gente a destrinchar a decisão do STF na semana passada sobre o aumento da responsabilização das Big Techs em relação à moderação de conteúdo nas redes sociais. Fábio Steibel, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. Ele deve estar conectando a qualquer momento, dividindo tela com a gente. Pronto, olá. Bom dia, gente. E aí, tudo bem, Fábio? Como é que tá? Obrigado por conectar. Tudo ótimo. Com cachorros, tomando um café. Tudo ótimo para falar do Supremo. Bom dia, Maravilha. Fábio. Eu tô com a minha cachorra aqui também, ela só não tá latindo, mas ela tá por aqui no meu escritório. Viva isso. Você viu que o seu cachorro, ou ele é crítico ao STF ou às Big Techs, né? A gente tem que tentar descobrir quem. O que você Olha acha? aqui. O que você apostaria, Fábio? Casa Eu acho que tal. meus cachorros, eles gostam de comida. Se o STF prover comida, ele é a favor. Se quem prover comida, eles estão a favor. É essa a partida deles. Boa, muito bom. Olá. Fábio, a gente teve um endurecimento na semana passada das regras de moderação de conteúdo por uma decisão bastante expressiva, com folga, né, do STF, 8-3, e isso encerrou uma discussão que já tinha, acho que já tinha 10 anos, né, em relação a um artigo do Marco Civil da Internet. Eu queria abrir a nossa conversa aqui te perguntando qual o impacto disso para o usuário. Qual foi o impacto dessa decisão do STF para o usuário? Olha, Guilherme, para o usuário tem impacto sim, né? Vamos lembrar o que é essa ação. Muito tempo atrás, na época do Facebook e do Orkut, haviam duas ações de responsabilidade civil que foram iniciadas. E elas terminaram agora. Então aí, foram muitos anos, né? Quem lembra aí do Orkut? E qual que era a questão? A questão era a constitucionalidade, né, de 1, 2, 3 artigos ali do Marco Civil da Internet. Ou seja, perguntar se alguns artigos da lei são constitucionais ou não. Essa é uma ação comum, ela acontece, ela é típica do Supremo e tudo mais. Mas a forma como o Supremo decidiu, ela foi um pouco de surpresa. Eles foram muito extensos no voto, eles foram Pode muito deixar ele sozinho detalhistas. na tela rapidinho, Lucas? Né? Então você tem ali, a primeira decisão diz justamente ali aos atos de 8 de janeiro. Né? Eles decidiram que se tiver risco sistêmico, como por exemplo crimes graves como terrorismo, né, as plataformas serão responsabilizadas. Não pelo conteúdo em si, mas por deixar aquele monte de conteúdo acontecer. O segundo eu acho que interfere mais na vida das pessoas, que anteriormente, para você pedir algo para sair do ar, você pedia, mas precisava da ordem do juiz, exceto em casos muito específicos, como pornografia de vingança. Agora não, agora está quase que liberado. Se você pedir para a plataforma tirar, ela possivelmente vai tirar, porque senão ela pode ser responsabilizada. Então a gente deve ver aí uma chuva de pedidos para remoção de conteúdo, que pode ser bom, pode ser ruim, né? Pode ser muitas coisas. Crime de honra é a terceira coisa, vai continuar passando pelo judiciário. Isso é importante principalmente para eleições, né, de que você não pode, por ter uma ofensa em honra, políticos podem abusar disso daí. E o último é o típico, as atividades típicas do negócio, né? Se eles deixarem contas automatizadas, se os anúncios derem errado, se o chatbot não funcionar direito, eles serão responsabilizados. E aí, Amado, eu acho que assim, olha o tempo que eu demorei para ler as 4 coisas para explicar elas. Dá para ter uma ideia de quão complexa é essa decisão em relação à regra anterior. Entendi. Fábio, a gente... Gui, eu acho que a gente tem que chamar uma publi. Chamamos agora e voltamos com o Fábio na sequência. Vamos terminar com o Fábio, depois a gente chama. A gente chama na sequência, depois vamos terminar a entrevista com ele primeiro. Então vamos nessa. Fábio, eu queria entender assim, você estava falando que torna um cenário, torna complexo esse cenário, né? Eu acho que a dúvida das pessoas a gente se aproxima de um ambiente digital mais saudável ou ainda não dá para saber? Bia, não dá para saber ainda. Eu acho que assim, vamos lembrar o que foi o Marco Civil. O Marco Civil foi uma longa discussão que começou na internet, depois foi para o Congresso, e ali você teve uma regra, né? Uma regra que é daquela época. Agora a gente tem
pelo menos 4 novas regras. E todas elas têm prós e contras. O ideal seria isso ter discussão no Congresso para a gente ter realmente audiências públicas e a gente entender e pesar. Nesse momento, a gente só sabe que vai mudar, mas não é uma mudança que passou pelo Congresso, uma mudança que passou pelo Supremo em como ele entende aqueles artigos. Não dá para saber. Todas as decisões que estão ali, ela tem um pró e contra. É muito difícil. E eu vou emendar mais uma aqui, Gui, posso? Aí você já faz a Pode ir próxima. lá. Não, eu ia falar só para a audiência mandar perguntas também. Se quiser fazer perguntas para o Fábio, manda aqui no chat que a gente lê. E que a gente queria saber, assim, o impacto vai ser sobre Big Tech e redes sociais. Qual o impacto para marketplaces também, Amazon e Mercado Livre? E se isso pode gerar também uma onda aí de repercussão em outras esferas, como jornalismo? Olha, afeta todo mundo da internet, né? O Marco Civil da internet era sobre todo mundo, né? Todo mundo da internet. Mas essa ação era sobre Facebook e Orkut, era sobre rede social. Mas eles não se limitaram a decidir sobre ali, eles foram muito além. Isso envolve marketplace, OLX, Mercado Livre e outros, mas envolve qualquer site ou plataforma que tenha conteúdo de terceiros como o Wikipedia. Então, o que a gente fez foi, seja você pequeno ou grande, você tem esses deveres que a lei agora te dá, você tem que cumprir. Então, se você for um marketplace pequeno, de tintas, de papel para parede, seja o que for, e alguém pedir para remover alguma coisa, você tem que remover. Se houver uso de bots para reviews, por exemplo, você vai responder por isso. Então, essa é uma lei que ela vai profunda agora. Ela vai pegar, a gente não entendeu ainda, mas ela vai pegar qualquer um da internet. Ô, Fábio, tem um temor de que essa decisão afaste alguns players do Brasil, né? E de que haja uma redução de investimentos, por exemplo, por parte das Big Techs aqui no Brasil, ou que outras empresas que pretendiam entrar no país deixem de entrar por causa disso. Isso é um risco real ou isso tem muito de um certo terrorismo que vinha se fazendo por parte do setor digital, né, da indústria digital, para tentar evitar que o STF tivesse essa decisão mais pesada? Olha, eu acho que é muito... segurança jurídica é o que vai afastar ou aproximar novas empresas. Então, vamos supor, por exemplo, um novo canal, o Discord ou Roblox, uns que nem estão ali na decisão do Supremo de frente. Eles chegaram há pouco tempo, mas eles cresceram, eles são ali líderes de mercado no seu segmento. As regras se aplicam a eles. A equipe que eles têm não é grande como as Big Techs. Então, como é que a Europa fez? A Europa criou regras mais rígidas, mas para quem tivesse mais de 45 milhões de usuários, para quem fosse grande. Aqui a gente criou regras para qualquer tamanho. Então, pode ser que quem está lá fora pense 2 vezes antes de vir para o Brasil. Mas é mais sobre a segurança jurídica. Se o Congresso agir, se a decisão do Supremo tiver uma jurisprudência bem clara, né, se for fácil a aplicação, eu acho que isso retorna. Não são gastos, não são investimentos massivos, digamos assim, que estão sendo pedidos. São investimentos, mas não são investimentos massivos. Tem uma Tem uma pergunta Vai lá, lê aí, Bia. da Célia, perguntando se a decisão do Supremo tem que passar pelo Congresso. Célia, eu começo a responder e eu jogo para o Fábio, né? Não, as decisões do Supremo não precisam ser validadas pelo Congresso, né? Mas o Supremo falou assim, isso fica válido até que o Legislativo legisle, né? Ou seja, até que o Congresso faça alguma coisa. Vai fazer, Fábio? Olha, essa é uma treta antiga já. Então, faz tempo que o Congresso quer atualizar o Marco Civil da Internet. Talvez o ápice seja o que ficou conhecido como o PL das fake news, né? Naquele momento, aquele projeto de lei para responsabilização das redes sociais foi, digamos assim, o ápice disso. O problema é que, ao longo do Congresso, a discussão ela foi se tornando mais difícil. Chegou uma hora que a corda rompeu e o projeto foi para a gaveta. O que o Supremo está dizendo está na hora de desengavetar, está na hora de discutir e passar alguma coisa. Então ele meio que joga. Isso é comum em ações de inconstitucionalidade, principalmente de omissão, né? Olha, ele vai falar, olha, enquanto o Congresso não se manifestar, segue isso. E respondendo a Célia, no Brasil o judiciário é a palavra final. Então a decisão do Supremo é a decisão final.
O que pode acontecer é o Congresso passar uma nova regra que mude o que o Supremo decidiu. E aí você tem um novo jogo, pode acontecer uma outra ação. Entretanto, parte dessa decisão eles colocaram associados a cláusulas pétreas. E essas cláusulas pétreas, teoricamente, o Congresso não pode reduzir, retroceder. Então, tem um jogo delicado ali, deve haver essa disputa Congresso e Senado, Congresso e Supremo, sim. O negócio é que esse é um dos temas que o Congresso se ressente de o Supremo legislar no lugar dele, mas não legisla, né? Então, assim, o tempo passa, passa, passa e o Congresso não enfrenta. Foi a mesma coisa na determinação do que era, qual era a quantidade certa para se definir de maconha, para se definir se era tráfico ou não. O Congresso nunca legislou, o STF foi lá e legislou. E, aliás, aconteceu o que eu pessoalmente acho que vai acabar acontecendo em relação à rede social também. O Congresso chiou dizendo que não tinha, que tinha sido atropelado, e já foi o quê? Já foi um ano quase dessa decisão sobre drogas do STF, e o Congresso continua com tudo parado. Eu acho que esse tema de rede social vai acabar ficando para uma eventual próxima legislatura. Esse ano não acho que vão mexer nesse assunto. Mas, enfim, é isso. Tem pressão, certamente, pressão econômica, e tem pressão política também, né, Fábio? De gente interessada em que esse tema seja debatido. Consenso. A gente acha que é o nosso time contra o outro, mas a ideia de formar maioria para votar é que o Congresso tem que achar um consenso, tanto no Senado quanto na Câmara. Tem as suas regrinhas para que nada mude muito rápido. Já existe um voto no Senado, então já tem uma lei, não precisaria passar de volta por lá, poderia usar a mesma. Mas se esse tema vai voltar ou não, se tiver que voltar, Amado, eu acho que é agora, porque não é ano de eleição. Ano de eleição, certamente esse tema que envolve eleições e liberdade de expressão associada a eleições, esse tema não passa no Congresso ano que vem.